Boa noite. De volta. Vamos lá para mais um episódio, sem muitas delongas. Hoje nós vamos falar mais uma vez de uma cerveja belga. Acho que nós falamos de algumas cervejas belgas aqui já, várias inclusive, mas essa é uma das famosas trapistas e acho que a gente só falou da Westmalle Triple no segundo ou terceiro episódio do Degustube da primeira temporada, né? Fora isso, a gente não bebeu mais nenhuma trapista, né? Trapista, na verdade, é um selo, é uma coisa comercial, né? Um grupo de abadias belgas que seguem a ordem trapista, fizeram um selo de qualidade. A Chimay talvez não seja a que mais produz, mas talvez a La Trappe seja a trapista que mais tem produção em litros, mas a Chimay com certeza acho que é a mais conhecida do público em geral, assim, em todo lugar que você vai na Europa. Mesmo agora no Brasil, é bem conhecida como a principal cervejaria trapista. Da abadia de Scormont, que fica na Bélgica, então, perto da... Acho que tem até uma cidade que chama Chimay por ali. E está desde 1850 fazendo receitas de cerveja pelos monges, que usam o lucro para fazer melhorias na própria abadia e da ordem deles. E como tem aquela história de que as abadias não têm fins lucrativos, ninguém vai se enriquecer com o dinheiro ganho no lucro, eles meio que revertem todo aquele lucro dentro da própria cervejaria, então elas são muito tecnológicas, tem equipamentos muito bons e um processo muito, muito de alto nível. Fala um pouco sobre esse estilo, Phil, que na verdade é um estilo Double, né? Belgian Double. O Belgian Double é um estilo que muitas cervejas colocam no rótulo a palavra Brune, que é... escura, né? Uma cerveja escura que está entre... Eu não estou lembrado exatamente qual que é a definição certinha de álcool do BJCP, mas eu diria que está entre 6,7% a uns 8% de álcool, uma média de uns 7, 7,5%. Sim. E ele leva uma carga de fermento belga muito característica, de muito tempero, embora não vá tempero na cerveja. Corpo bastante alto por uma cerveja belga e características de melaço, de açúcar queimado, de frutas escuras, de ameixa. Então, super aromática de ésteres, pouco lúpulo. E assim, uma combinação de gostos que, para quem nunca tomou uma cerveja fora do comum, que a gente que cresceu com cervejas que eram sempre de estilo Pilsen, isso aqui é uma revolução tão grande que tem gente que fala que nunca gostava de cerveja, que começa a gostar de cerveja com coisas desse tipo, assim, é uma coisa bem diferente e bem interessante, assim. Também tem o outro lado da moeda, tem gente que não consegue beber porque acha muito forte, muito diferente, assim. Tem gente que fica com aquela noção de o que é cerveja, fica tão intrincada na memória gustativa das pessoas que só beberam light lagers ou lagers a vida inteira, que a hora que bebe um negócio desse, a pessoa não consegue, assim. Mas então, vamos para as notas de degustação da Chimay. É uma das primeiras cervejas diferentes que eu tomei, daqui, assim. Você começa meio pelas alemãs e logo você já vai para a Chimay, né? As cervejas belgas em geral, elas têm a característica de ter uma carbonatação mais alta do que as normais, as ales normais. Então, tem uma espuma que geralmente é bem rica e bem cheia, assim, sabe? É isso que a gente observa aqui. Então eu pego notas de panetone, de frutas escuras, né? Tipo frutas cristalizadas eu pego bastante também. Ameixa, bastante malte caramelo também. Uhum. De fundo, né? Eu pego aquela nota de caramelo ou açúcar queimado ou
alguma coisinha de rapadura, sabe? Uma componente bem forte disso aqui também. Tostado, né? Um pouco tostado. Meio, sabe, aquele cheiro de pudim de leite, assim, aquele açúcar meio queimadinho. Superficinha do pudim. Mas acho que dominando é a nota mais éster e frutado mesmo, de frutas escuras, frutas cristalizadas e uva passa. E aquela... E a gente que está acostumado com lagers também, a gente está muito acostumado com aquele aroma de pão, de uma coisa simples e de cereal. Aqui, todas essas outras coisas que a gente acabou de falar, elas estão muito mais na sua cara do que uma base de malte. E a coloração dela? É um marrom claro, meio feioso. A minha ficou de pé muito tempo na geladeira e eu não coloquei todo o conteúdo no copo. Então, pra mim, a cor tá um pouquinho mais bonita. Ela tá mais vermelhinha, mais avermelhada. A minha tá meio marronzada, meio turvo. Eu acho que a sensação muda um pouco também com essa componente um pouco de fermento. Uma espuma que você já tinha falado no começo, bem abundante na hora da formação. Uma coloração marrom claro para bege, com bolhas finas. A retenção no meu foi média, assim, a sua parece estar melhor. Talvez seja seu copo esteja menos sujo que o meu. O seu tá bonito aí, o lace aí do lado. Bem bonito. Mais alguma coisa do aroma? Não, é um aroma bem complexo. Então, uma coisa que bem complexa e bem potente também. São as principais marcas para mim. Vamos beber. Um monte de coisa acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Isso. Essa é a marca das cervejas belgas, em geral, centradas em fermento. Outra coisa que a gente não falou é do candy sugar, né? Na verdade, a gente falou da sensação queimado, mas aqui na boca ela traduz bem também, né? Que é um açúcar não proveniente do malte que é usado na receita dessa receita, provavelmente é usado. Né? O açúcar belga, ele, principalmente na cerveja, que é um açúcar de coloração escura, ele dá além de tudo, ele dá uma complexidade, porque os açúcares, geralmente, quando são usados na formulação de cervejas, eles fermentam todos, gerando álcool e diminuindo o corpo, mas nesse caso, com açúcar escuro, ele continua fermentando quase totalmente, porém esses componentes de queimado eles nunca saem. É a mesma coisa se você usar um caramelo em alguma coisa, você sempre vai perceber aquele caramelo. A mesma coisa fazer uma limonada com açúcar mascavo, você vai perceber que tem açúcar mascavo em vez de açúcar comum. É basicamente isso. Uma boa analogia. Que outras notas você pega aí? Eu pego bastante nota de ameixa. Eu acho que é uma das frutas que mais se usa para descrever a cerveja. Eu acho que é totalmente correto. Acho que tem bastante nota de ameixa aqui. Ela dá a impressão, porque acho que a gente já comentou isso em episódios passados, mas porque ela tem um gosto e aroma de fruta bem evidente, dá uma sensação de que a cerveja é doce. Então muita gente que é leiga acaba falando, a cerveja é doce, né? É difícil de tomar. Mas na verdade ela não é tão doce assim, ela é mais a sensação que a gente associa frutas com coisas doces. Sim, sem dúvida. O álcool é um pouco aparente, assim, dá pra você perceber que tem álcool na cerveja. Ela tem 7% de teor alcoólico, mas está bem inserido no conjunto, né?
Não é aquele negócio. Tô falando que é perceptível. Quanto ao corpo, eu acho um corpo médio. Não é ralinho na boca, mas também não é aquela coisa muito pesada. Uhum. Carbonatação bem alta, né? Isso. Que ajuda bastante o drinkability. É uma cerveja com todas essas coisas. É uma cerveja pesada, se for parar pra pensar no tanto de malte e coisas que tem. Só que ela desce muito fácil, né? E um outro fato das cervejas belgas é que, agora eu não sei sobre essa garrafinha, mas você pega todas as garrafas belgas, elas são mais pesadas, porque o vidro é mais grosso, justamente para aguentar uma carbonatação maior de 3 volumes de gás carbônico, 3,5, assim, às vezes chega bem mais do que o normal, que geralmente é de 2,5. E geralmente essas cervejas são feitas com uma refermentação na garrafa também, que é bem característico, geralmente por causa disso que a gente vê um sedimento no fundo de fermento. E essa componente, algumas pessoas, cervejeiros caseiros, vão falar que tem alguns que preferem, outros não. Eu sou da opinião de que carbonatação é carbonatação. A espuma provinda de carbonatação forçada ou então de refermentação na garrafa, para mim é a mesma coisa. Belgian Double é um estilo gostoso, assim, eu acho um belo estilo, assim. Mesmo porque ele não é tão alcoólico quanto o Triple e é um negócio mais session, se existe session nas cervejarias de abadia, né? E eu sempre também gosto de ressaltar o quanto que essa cerveja é boa. A Chimay é comum hoje, mas ela não deixa de ser excelente. É difícil você achar um exemplo brasileiro ou mesmo americano. E acho que esse é uma das maiores falhas das cervejas americanas, eles não conseguem fazer uma double tão boa quanto essa. Mesmo ela sendo produzida em certa larga escala, como essa né? Dentre as doubles da Bélgica, em que posição você colocaria essa? Não tomei tantas doubles assim também para ter um padrão de comparação. Com certeza essa é a double que eu mais tomei, provavelmente. Tem a La Trappe, que é boa, tem Sanfuyon, tem mesmo é que tem muitas cervejas de abadia que são meio que chamadas de Brune, né? Tipo a Leffe Brune, que já talvez seja um estilo um pouco diferente, sabe? Talvez seja uma Belgian Dark Ale, assim, um negócio mais, talvez tenha mais complexidade de açúcar do que de fruta, mas é tudo um espectro ali, acho. Uhum. Eu acho que falta no meu conhecimento desse estilo alguns exemplos de cervejas mais artesanais da Bélgica, que talvez não cheguem aqui assim. Eu acho que se tomar uma double de uma dessas cervejarias menores assim deve fazer uma diferença boa. Mas é uma cerveja ótima, igual você falou, não tem o que falar dela, né, de errado. Não, eu gosto, claro, um exemplo clássico do estilo. E eu acho que uma das coisas que mudou com esse gole, eu realmente achava que ela tinha um corpo um pouquinho maior. Quando você falou corpo médio, eu tava inclinado a falar médio alto, mas acredito que seja um corpo médio mesmo, e disfarçado com a carbonatação altíssima, né? E é interessante, tem as quadruples, que são basicamente uma Imperial Double, é geralmente um corpo alto, e aí que a gente faz a distinção. Exato. Eu diria que se eu fosse para um bar cheio de cerveja trapista, eu começaria por ela, assim, ou por uma até mais leve, se existir. Tipo uma blonde, assim, geralmente existe, não é engarrafada. Lá na Bélgica eu nunca fui em nenhum dos mosteiros trapistas, mas já fui para a Bélgica, mas não nos mosteiros.
E dizem que a cerveja que é servida lá nos mosteiros geralmente é a cerveja mais leve deles, que é a primeira, que é a última passagem da água pela lavagem. E então tem um extrato original mais baixo e ela não é engarrafada e não é exportada, então ela fica ali para consumo próprio dos monges e na própria cervejaria, né? Mas fora essas aí, acho que as Double são as mais sessions trapistas que existem. Então, tem as... É difícil falar em session belga porque tem algumas que são de 9%, super session, entre aspas, mas tem uma carga de álcool bem alta, então você não percebe o quanto de álcool você está ingerindo ali, mesmo que seja fácil de beber, né? Beleza, então. Acho que é isso, né? Belgian Double, um estilo legal, bem centrado no cane sugar e no fermento belga. A Chimay Red, que é essa Double, é provavelmente o melhor exemplo do estilo que a gente acha, o mais fácil de achar. Então procurem essa cerveja e tomem ela vendo esse episódio, ver se vocês concordam com a gente. É facinho de achar, barateou muito o custo dela. Eu lembro que antigamente era muito mais cara. Hoje você acha ela por entre 15 e 20 reais, garrafinha. Então é isso. Um brinde então a Chimay. Um brinde. Até o próximo episódio. Tchau.